Beleza, estamos gravando a aula, depois eu disponibilizo lá para vocês. Bom, então na aula passada a gente fez uma introduçãozinha, né, do básico da orientação a objeto. Hoje eu queria trabalhar um pouquinho com vetores e matrizes. Vocês estudaram um pouquinho sobre isso já, né? Ou não? Nem orientação ao objeto a gente pegou ainda. Não, mas vetor e matriz. Também não. Também não? Você sabe o que é um vetor, uma matriz? Uai, eu tenho Tem uma breves LED. lembranças. Deixa eu desligar aqui. Lembranças do ensino médio. Ah, é isso mesmo, é do ensino médio. Da matemática super avançada da sexta série. Então vamos lá, vamos pensar aqui nesse quadrado como sendo a memória do computador, né? Então eu já falei para vocês um pouquinho, né, sobre bit, byte, transistor e tudo mais, né? Então quando nosso programa está rodando, o computador vai lá na memória e reserva um quadradinho desse aqui e fala assim, isso aqui é a memória desse programa. Então tudo que esse programa precisar armazenar vai ficar nesse lugar aqui, tá? Isso aqui é memória RAM. Tá? Não é disco rígido, então é aquela memória de acesso rápido. Para isso aqui ficar melhor, ele divide isso em tipos de dados, né? Então a gente até falou nisso. Então, como é que ele vai acessar essa informação que está guardada na memória? Então, olha só que inteligente que ele faz. Ele cria uma gavetinha. Hoje eu estou inspirado, hein? Hoje eu vou fazer uns desenhos massa aqui. Então, ele cria uma gaveta na memória e fala assim, ó, dentro dessa gaveta eu vou guardar inteiros e o nome dessa gaveta vai ser i. Então, quando a gente vai lá no programa e fala assim, ó, int i igual a 10, na verdade, o que o computador vai fazer por nós? Ele vai pegar esse 10 aqui, vou pegar ele assim que fica mais fácil, pegar esse 10 assim, a ferramenta não ajuda, e vai vir e colocar aqui dentro da nossa gavetinha, vai estragar a minha gaveta, deixa ele ali, vocês entenderam, né? Esse 10 vai parar lá. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma setinha, esse 10 vai vir parar aqui. Assim fica melhor, senão não estraga a minha gavetinha. Se você precisar de outra variável da memória, ele vai criar também. Então, imagina agora a gente vai criar uma string grandona. Então, ele vai criar uma gaveta maior, né? Porque a string tem que guardar mais informação, né? Mais bytes, mais transistor que ocupa. Então, ele vai criar uma gavetona aqui. Vai pegar a string S, por exemplo, e vai falar que o nome dessa string aqui é Milton. Na verdade, eu vou bagunçar não, né? Então, o tipo dela é string S, e lá no meu programa eu vou falar assim, string S igual a Milton. Milton não, vou colocar o nome. Flor de Lis, que é a deputada lá. Vou fazer uma homenagem para ela. Então, eu criei essa variável, ele vai lá na minha memória, cria uma gavetinha, põe o nome nela, de S, fala que ela é string, e pega essa informação, né, e joga lá dentro da gaveta. Toda vez que eu precisar pegar essa informação, basta eu perguntar para o computador o que tem dentro de S, ele vai me contar, e se eu quiser alterar o valor lá dentro, eu falo que S é igual a outra coisa. S é igual a janeiro. Pronto. Guarda para mim uma outra coisa. Beleza. Esse tipo de gaveta a gente chama de dados primitivos, né? Que são os dados que a linguagem que a gente estiver programando conhece. Ela sabe como é que acessa, ela sabe quantos bytes tem que usar, ela sabe tudo que precisa para guardar essas informações e para recuperar essa informação e te devolver depois. Aí a gente tem uma outra técnica que é pegar e melhorar um pouquinho esse jeito de engavetar, que é usando vetor. Então vamos lá, vou apagar aqui umas coisas, deixar minha memória vazia. E vamos fazer diferente agora. Dentro da minha memória agora, eu quero continuar
né, tendo um inteiro i, uma gaveta de inteiros, essa gaveta vai chamar i, mas eu preciso que essa gaveta, ela guarde para mim, na verdade, 10 números, e não um só. Então, a gente vai falar para ele que ele vai ser um vetor, aí eu coloco esses colchetes, né, para falar que é um vetor, de 10 posições, e ele vai guardar agora, não, 10 foi muito, deixa eu colocar 3, que fica mais fácil para mim escrever. 3. E eu vou falar que é para ele guardar ali dentro o número 1, o número 4 e o número 8. Então, o que o computador vai fazer por nós, nesse caso aqui? Então, ele vai pegar e vai fazer uma gaveta. Gostaram dessa analogia de gaveta? Acho que é mais fácil de entender, né? Ele vai pegar uma gavetinha. E olha que interessante, ele vai dividir essa gaveta em 3 partes. É como se tivesse uma divisória aqui, ó. Tem 3 lugares. Aí ele vai pegar um, vai colocar aqui dentro dessa divisória aqui. O 4 nessa aqui. E o 8 nessa aqui. E essa gaveta, ela vai continuar sendo uma gaveta de inteiros e ela vai continuar chamando i. Só que agora ela é uma super gaveta. Agora ela guarda 3 números de uma vez. Tá, mas e se eu quiser acessar só esse número 4? Eu não quero mais guardar o 4. Eu quero trocar esse 4 por um 2. Como é que eu faço? Aí é o seguinte, ó. A gente vai usar o endereço... Oi? Aí é o int 3, posição 2, né? Isso. Então, o que ele vai fazer? A gente vai falar para ele em qual lugar, em qual das divisórias que ele está. Só que na linguagem, na verdade, todas as linguagens baseadas em C, então Java, Python, C Sharp, C++, as linguagens baseadas em C, ela começa a numerar aqui esses compartimentos com 0. Então, olha aqui que vai ficar. Ó. O primeiro número vai ficar na divisória 0. O segundo na 1 e o terceiro na 3. Na 2. Entendeu? Ele numera a partir do 0. Então, para mim trocar o número 4 por um 2, eu tenho que ir lá e falar assim, ó, então na variável i, então ele sabe que é a gaveta i, na posição 1, então ele sabe que é essa posiçãozinha aqui, eu quero colocar 2. Então ele sabe que ele vai abrir a gaveta, vai tirar o 4 daqui e vai colocar um 2 no lugar. Então eu vou ficar agora só com 1, 2 e 8. Então isso é um vetor. Um jeito mais fácil de desenhar, sem ser por gaveta, né? É assim, ó, a gente desenha uma caixinha e aqui a gente já faz as divisórias. Vou pegar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 divisórias. Significa que esse meu vetor aqui, ele tem um endereço 0, um endereço 1. O endereço que eu falo é a posiçãozinha da prateleira, da prateleira não, do compartimento, né? 5. Não, pulei aqui, né? Pulei o 2. Ninguém falou nada, né? Então, aqui o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza. Quando eu criei essa variável i e coloquei esses valores entre chaves, ó, ele já sabe que o primeiro vai para cá, o segundo vai para cá, o terceiro vai para cá. Ele já sabe o que tem que fazer. Mas a gente representa, então, um vetor desse jeito aqui, ó. Quantas casas ele vai ter, né? Quantos compartimentos ele vai ter, começando pelo compartimento 0. Dá um nome para ele e usa esse colchete para falar qual que é o tamanho dele. Eu tenho que falar o tamanho dele para poder reservar aqui na memória, senão ele não vai saber. Bom, isso é um vetor. Então, vamos escrever aqui um vetor. Esse vetor pode ser de inteiros, de string, de caractere, a mesma coisa, não muda nada, só muda a quantidade de coisa agora que ele vai guardar. E uma outra coisa que a gente tem, já que
nós estamos falando de vetor, a gente não pode esquecer do primo rico dele, na prima rica, que é a matriz. Por que que ela é rica? Porque ela é um vetor. Ó, vou fazer uma matrizinha aqui do lado. Ela é um vetor de vetores. Então, ela é cheia da grana. Vou pegar aqui, ó. Então, isso aqui é uma matriz. Como é que declara? Ah, do mesmo jeito. A gente bota aqui, ó, int, vou pôr M de matriz. Vou falar que ela tem 3 linhas e 6 colunas. Aí aqui eu posso colocar os valores que eu quiser. Esses valores têm que ser divididos, né, separados por chaves. Então, como ela tem 3 linhas, eu vou ter 3 conjuntos aqui dentro. Então, tem que lembrar um pouco de matemática mesmo. Vai ser um conjunto de conjuntos. Aqui dentro dessa, eu coloco 3 números. Dentro dessa, 3 números. E dentro dessa, 3 números. Então, é assim que esse negócio funciona. Então, como é que ele vai funcionar? Ele sabe que esse primeiro cara aqui vai para a linha na posição 0. Esse daqui vai para a linha 1. Tô desenhando com a mão esquerda, hein? Manjo demais. Eu não sou canhoto. E aqui a linha na posição 3. E aqui dentro ele sabe que esse cara aqui vai para a coluna 0. Esse daqui para a coluna 1. E esse daqui para a coluna 2. Então, acho que agora vocês mataram a charada, né? Então, como é que vai ficar? Ó? Esse cara aqui, então, é linha 0, linha 1, linha 2. Isso aqui é coluna 0, 1, 2. Aliás, eu vou copiar, né? Vou copiar aquele dali de cima que tá mais bonitinho. Coloco aqui. Então, tem colunas. Vai tampar meu vetor, mas não tem importância. Então, eu tenho 6 colunas, 3 linhas. O número 1 vai ficar onde? Ó? Na linha 0, coluna 0. Então, ele vai ficar aqui. O número 2, linha 0, coluna 1. Então, ele vai ficar aqui. O 3, linha 0, coluna 2. Vai ficar aqui. Só que eu dei bobeira, né? Que eu tinha que ter colocado 3 conjuntos de 6. Então, não vai ter nada aqui, ó, nesses endereços. Porque eu não pus valor. Inclusive, isso aqui vai até dar erro de compilação. Mas vamos imaginar, então, só para não ficar tão errado, deixa eu apagar. Minha matriz agora vai ser 3 por 3. Então esquece esse pedaço aqui. Essa matriz é só 3 por 3. O 4, ó, vai para a linha 1, coluna 0. Então, linha 1, coluna 0. O 5, linha 1, coluna 1. O 6, linha 1, coluna 2. E assim por diante, né? Então, o 7 vem parar aqui, o 8 aqui e o 9 aqui. Perceberam que não mudou muita coisa, né? A gente, então, pode criar uma variável que guarda um valor, um vetor que guarda quantos valores eu defini, mas numa linha só. Então, a gente fala que ele é unidimensional. Então, vamos lá, vetor. Vetor é unidimensional. Por quê? Ele tem uma linha. Então, o vetor é esse cara aqui. Ele tem uma linha, só a linha 0. Então, eu nem uso ela. E n colunas. O que é o n? N é um valor que eu posso trocar pelo tamanho que eu quiser.
Então, ele pode ser de 10, pode ser de 5, pode ser de 1. Então, eu troco esse n aqui por um número. Então, o vetor ele é unidimensional, que tem uma linha e 10 colunas. Ou, no caso aqui, 6 colunas. E a matriz é bidimensional. Significa que ela tem linhas e colunas. Então, se eu tenho uma matriz de 2 linhas e 2 colunas, eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 posições. Eu consigo guardar 4 informações. Nesse caso aqui, é uma 3 por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Eu consigo guardar 9 informações. Sempre começa a endereçar por 0. E é isso. Alguma dúvida sobre vetor e matriz? Matamos a pau? Matamos. Nenhuma dúvida, né? Então, vamos fazer uns exercíciozinhos aqui, né? Para a gente só dar uma desenferrujada. Então, o que eu vou fazer? Vou vir na minha solução, né? Que é um guarda-chuva. Ela guarda um monte de projetos dentro. Cada aula nossa vai ser um projeto dentro da solução estrutura de dados. Então, como hoje é uma nova aula, nós vamos adicionar um novo projeto do tipo console, .NET Framework, esse cara aqui. E esse projeto vai se chamar Aula 2. Vai ficar dentro do estrutura de dados. Tá lá, criou nossa aula 2, um programinha zerado. Esse programa aqui é o da aula passada, eu vou fechar ele, mas ele está salvo aqui. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai brincar, né? Então, int i igual a 10. Vou botar um breakpoint aqui, vou executar o programa. Vou parar a execução e ver o que tem na memória. O que aconteceu? Ah, eu esqueci de falar o seguinte, ó. Quando eu mando executar aqui, ele vai executar o projeto que tiver em negrito. Então, ele executou aula 1. Eu não quero aula 2. Então, eu tenho que falar para ele que o startup projeto, o projeto de inicialização, é o 2, que é, cadê a opção? Definir como projeto de inicialização. Tá aqui. Então, tá vendo? A aula 2 agora ficou negrita. Agora sim ele vai funcionar. Ele vai executar a aula 2 e não a aula 1. Parou. Aqui ele não criou nada na memória ainda, tá vendo? Eu tenho um i, mas não tem nada dentro. E ele colocou o número 10 lá dentro. Então, eu tenho a variável i. O que tem na gavetinha? 10. Beleza, vamos criar um vetor. E eu vou dar o nome para esse vetor de vetor, que eu sou muito criativo. E esse vetor vai ter 10 posições. Não 10, não, 3, senão eu tenho que digitar muito valor, né? E eu vou colocar uns valores já para começar. Esses aqui. E, desculpa, gente. Esse cara aqui eu coloco aqui, ó. Isso é uma característica da linguagem. E ele está me xingando. Aí está pedindo que eu coloque um construtor new igual eu tenho com as classes. Então eu vou falar para ele que ele é um vetor e só. Não preciso falar o tamanho não, que ele mesmo vai contar quantos tem que colocar ali para mim. Por que eu dei essa engasgada agora? Porque eu sempre programei C e C++, então é um pouquinho diferente para criar o vetor. Então cada linguagem vai ter essa característica, mas é coisa assim, que você procura na internet e acha. Como é que eu crio vetor em C#? Como é que eu crio vetor no Java? Como é que cria vetor no Python? Então, isso aqui a gente acha rapidinho. Então, no C#, ele cria assim, ó, você fala que é um vetor, então abre e fecha colchetes, e eu já posso iniciar com os valores que eu quiser. Se eu não quiser iniciar com os valores, aí sim eu tenho que falar para ele o tamanho do vetor. Então, eu tenho que usar o new, vou falar que é inteiro,
Aí eu falo qual que é o tamanho. Então, 3. Então, eu vou criar dois vetores para vocês verem a diferença. Vai ser o vetor 1 e o vetor 2. O vetor 2, eu vou colocar valores lá dentro, 1, 4 e 8. Então, vou botar o breakpoint aqui. Executar. Vamos ver. Deixa eu pedir para exibir uma janela. Janelas. Inspecionar. Inspeção 1. Agora ficou grande. Pessoal, o tamanho da letra tá bom aí para vocês? Se quiser, aumenta o tamanho, tá? É para dar zoom. Aqui, ó, eu vou colocar a variável i, o vetor 1 e o vetor 2, porque eu quero inspecionar o que tem dentro deles. Vou aumentar aqui um pouquinho, para 150. Aqui fica um pouquinho maior, né? Então, vamos lá. O que acontece agora, nesse momento? Ele está criando a variável i, mas não colocou nenhum valor lá dentro da gavetinha. Então, vou mandar executar essa linha. Tá vendo? Tem uma setinha que mostra onde que eu tô. Então, ele vai executar essa linha e passar para a linha de baixo. Beleza, ó, ele colocou o 10 lá na gavetinha. Aqui, ó, ele já está falando para mim que o tipo é vetor. Tá vendo? Os colchetes aqui indicam que isso aqui é vetor. Como eu não criei a variável ainda, ele está falando que é nulo. Então, isso aqui nem existe na memória. Na hora que eu executar essa linha, ele vai criar na memória, mas não vai pôr valor nenhum. Só vou falar para ele que ele é um vetor de 3 posições. Então, olha só. O tipo é vetor, que abre e fecha. Agora, o tamanho, ó, ele criou 3 posições e colocou uma setinha aqui embaixo para mim. Se eu abrir ela, aí ele vai falar para mim, ó, posição 0, posição 1, posição 2. E as 3 posições com 0, porque eu não coloquei valor. Eu só falei o tamanho. Então, ele criou direitinho. Então, o vetor 1 tem 3 posições. Agora, o vetor 2, que eu não coloquei o tamanho, mas eu já coloquei os valores. Então, ele vai calcular quantos tem, vai criar o vetor de 3 e já vai colocar esses valores para mim lá, cada um na sua caixinha. Então, 1, 4 e 8. Beleza, com isso a gente matou, então, o vetor, né? Vamos matar a matriz. Então, a matriz vai ser int. Agora eu vou abrir aqui, ó, e vou colocar uma vírgula. Lembrando que é sempre linha, vírgula, coluna, tá? Então, não esquece disso. Na hora que você for acessar lá, eu quero acessar um valor que está na linha 2, coluna 3. Então, você vai colocar o valor da linha primeiro e da coluna depois. Então, para criar uma matriz, eu abro e fecho o colchete e põe uma vírgula no meio, porque ele sabe que vai ter linha e coluna. Adivinha como é que vai chamar essa variável? Matrix. Porque hoje eu estou criativo. E agora eu tenho que falar para ele qual que é o tamanho. Então, eu quero uma matriz de inteiros que vai ter 3 linhas, 3 colunas. Aí ele vai criar isso para mim. Então, essa aqui vai ser a matriz 1. Vamos fazer a mesma coisa com a matriz 2. Mesma coisa que a gente fez com o vetor. Matriz 2. Só que agora eu não vou usar o int, eu vou criar já com os valores. Então, como era matriz, eu vou ter um conjunto, né? Então, eu vou abrir aqui a chavinha e fecha a chavinha. Então, vou ter um conjunto de 3 conjuntos. Então, para não errar, vocês já podem fazer isso. Então, é um conjunto de 3 conjuntos. E o que tem dentro de cada um? Aqui a gente vai colocar os valores. Então, eu quero 1, 2, 3. Depois tudo apertadinho. 4, 5, 6. Aliás, vamos fazer o contrário para ficar bonitinho. Colocar de trás para frente. 9, 8, 7. 6, 5, 4. E 3, 2 e 1. É só para confundir bem mesmo. Então, vamos lá, vou colocar um breakpoint aqui. Vamos executar. Aqui agora no meu inspecionar, eu vou colocar matriz 1
Matriz 2. Eu dou um clique duplo, ele fica marcadinho de azul. Eu clico, seguro, arrasto e jogo lá dentro. Então, beleza. Ó, nenhuma das duas matrizes foi criada ainda. Vou dar um F10 aqui para ele executar a linha e passar para a linha de baixo. Ó, ele criou um vetor, né, uma matriz de 3 linhas, 3 colunas. E olha que legal o tipo de dado aqui, ó. Ele já me falou que é uma matriz. Vamos abrir para ver o que tem dentro, ó. Aí ele criou todas as casinhas. Então, a linha 0, a linha 1 e a linha 2. Mas tudo zerado, que eu não pus valor. Beleza, vamos apertar o F10 de novo para ele criar a matriz 2. Vou abrir ela aqui. Aí ele já colocou, ó, na linha 0, coluna 0, então, isso aqui vai ser linha 0, esse aqui vai ser linha 1 e esse aqui vai ser linha 2. Isso aqui vai ser coluna 0. Então, linha 0, coluna 0, tem o 9. Linha 0, coluna 1, o 8. Linha 0, coluna 2, o 7. Tá certinho. Então, esse primeiro conjunto eu tenho certeza que tá certo. O segundo, ó, linha 1, coluna 0. Então, linha 1, coluna 0, 6. Linha 1, coluna 1, 5. Linha 1, coluna 2. Depois, linha 2, coluna 0. Então, tá certinho, ele guardou do jeitinho que precisava. Beleza. Então, a gente falou tanto da teoria quanto da prática, né, do vetor. Tranquilo? Vamos brincar um pouquinho? Bora. Então, é o seguinte, ó, deletei um pouco de coisa aqui. Vou deixar só esse vetor de 3 posições. Eu queria imprimir ele na tela. Então, para mim imprimir ele na tela, eu posso fazer de 2 maneiras. A primeira, eu já falei para vocês desse macete, né? Digita CW, pressiona o Tab 2 vezes, aí ele já põe para mim o comando que escreve na tela. Então, eu vou escrever na tela o vetor na posição 0. Depois eu vou criar mais 2 linhas para imprimir as outras, né? Na posição 1 e na posição 2. Vou mandar executar. Tá lá, 1, 4 e 8. Se eu quisesse imprimir sem pular para a linha de baixo, eu tiro esse line aqui, ó, deixo só o right. Aí ele vai escrever tudo na mesma linha. Ó, 1, 4, 8, pressione qualquer tecla para continuar. Deixa eu só colocar mais um. Vou colocar um cara em branco aqui, ó, só para ele escrever aquele negócio de pressione na linha de baixo. Ah, não. Tem que ser right line, né? Senão ele não pula para a linha de baixo. Agora sim. Então ele imprimiu 1, 4, 8. Então, eu ensinei uma coisa nova para vocês, né? A diferença do right e do right line. Então, o right ele escreve, mas fica na mesma posição, ele não pula uma linha. E o right line ele escreve e passa para a linha de baixo. Então, dependendo do que vocês estiverem fazendo, vão usar um ou vai usar o outro, né? Para ficar legal. O que eu podia ter feito aqui para ficar melhor? Eu podia ter separado eles por vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou concatenar o conteúdo da vetor 2 com uma string, vírgula, e espaço. Então, ele vai escrever o valor 1, depois ele vai escrever vírgula, depois um espaço. E eu vou fazer a mesma coisa para essa linha de baixo aqui. Então, eu vou escrever 4, vírgula e um espaço, depois 8. Vamos executar para ver como é que fica. Ó, 1, vírgula, espaço, 4, vírgula, espaço, 8. Então, eu já formatei a minha saída, ficou bonitinha. Todo mundo achou que ficou bonitinho? Sim. Então, beleza. Eu falei que tinha duas maneiras, né? Então, vamos lá. Vou pegar esse cara aqui. Vou falar assim, ó. Primeira maneira de imprimir. Deixa eu chegar esse carinha pro lado, para ele não atrapalhar a gente. Primeira maneira de imprimir. Agora, nós vamos fazer a segunda. A segunda maneira, eu vou usar um laço.
né? Eu vou usar um laço de repetição, porque tá vendo que eu estou repetindo esse comando? Eu estou repetindo, ó. Escreve vetor na posição 1, escreve vetor na posição 2, né? 0, depois 1, depois 2. Então ele está repetindo uma coisa. Então, se ele está repetindo, eu posso usar um laço. Lembrando do macete, quando a gente usa for, eu sei o tamanho do laço. Quando eu uso while, é porque eu não sei o tamanho do laço. Então eu vou escolher o for, porque eu sei o tamanho do laço. Ele vai repetir 3 vezes, porque o meu vetor é de 3 posições. Então eu vou fazer um for, vou pressionar o tab 2 vezes para ele escrever o for para mim, que eu sou preguiçoso. Aí ele já vai criar o iterador, que vai ser o i. O i, ele tem que ser do tamanho do vetor. Então eu vou escrever aqui, ó, vetor, ponto. Aí ele vai me falar aqui, ó, o length obtém o número total de elementos em todas as dimensões do array. Array é matriz. Então, como a gente está trabalhando com um vetor, ele tem uma dimensão só. Então, ele vai retornar só a quantidade de colunas. Então, é esse cara que eu quero. Eu vou usar ele. Então, ele vai começar com 0 e vai até o tamanho do vetor, que é 3. Então, o i vai ser 0, 1, 2. Quando o i for 3, ele sai do laço. Então, já que o i vai valer 0, 1 e 2, eu vou usar ele para escrever. Então, eu vou colocar aqui write. No lugar do 0, eu vou colocar i e vou deixar a minha vírgulazinha ali. E vou colocar aquele meu write aqui no final, sem escrever nada. Só por pressione alguma tecla ficar na linha de baixo. Então, olha só, vou executar, vamos ver a diferença. A segunda maneira tinha que ter sido write line, né? Tinha que ter um write ali, um write aqui. Antes do for. Do for. Deixa eu ver essa janela aqui. Acho que eu errei. Não era ali não, é logo aqui que eu preciso. Para separar, para ficar bonitinho. Isso. Primeira maneira de imprimir 148, segunda maneira de imprimir 148. Vocês conseguem ver uma diferença entre um e o outro? Alguém viu uma diferença entre um e o outro? Ó, entre isso aqui e isso aqui, qual que é a diferença? A diferença é que a segunda vírgula no final do 8. Ficou uma vírgula no final. Por quê? Porque eu estou fazendo uma repetição. Né? Então ele vai sempre repetir. Aqui não, aqui eu estou fazendo um por um. Então eu consigo fazer uma formatação mais bonitinha porque eu estou fazendo um por um. Só que imagina que o meu vetor aqui fosse um monte de número. Vou fazer um monte mesmo. Ó, então eu tenho um número gigante. Eu não vou nem contar, eu vou deixar ele contar para mim. Ele vai ter... Qual é o tamanho do vetor? 14. Então tem 14 números aqui. Eu teria que colocar 14 write aqui. Ó. Quer dizer, não dá para fazer isso, né? Vai ter que ser com laço de repetição. Eu teria que fazer 14 vezes. Ó. Então já tem 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Depois trocar aqui para 2, para 3, para 4, para 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então o for, né, o lacinho aqui é bem melhor do que escrever isso na mão. Vamos executar para ver como é que ficou. Ó, o for não precisei mexer nada. Já a primeira maneira lá eu tive que fazer na mão cada posição do vetor. Qual que é o atalho do for? Todos os atalhos é o tab tab. Você digita for e pressiona tab tab. Se você pressiona o while, tab tab. Todos, se pressionar o tab tab, ele completa para você. Agora o do console .writeLine é CW.
Beleza, como é que eu resolvo o problema da vírgula? Bem, eu sou programador, não sou? Então eu vou fazer o seguinte, ó, se o i for igual ao tamanho do vetor menos 1, eu escrevo sem a vírgula, senão eu escrevo com a vírgula. Então, o que eu faço na verdade? Verifico se é a última iteração. Se for a última, quer dizer, se o i já está imprimindo a última posição do vetor, eu vou imprimir sem a vírgula. Se não for, eu imprimo com a vírgula. Aí eu resolvi, ó. Imprimiu sem a vírgula. Beleza, nesse caso, então, aqui usar o for é fantástico, né? Então, vamos esquecer a primeira maneira de imprimir. A segunda é muito melhor, a gente vai adotar ela. Beleza, agora eu vou passar um problema para vocês quebrarem a cabeça. Eu vou criar uma variável aqui, ó, vai chamar maior, e ele vai me falar qual que é o maior elemento desse vetor. Então, eu vou começar ele com um valor aqui, ó, 0. E vou escrever aqui embaixo assim, ó, o maior valor de vetor do vetor é... Aí vou concatenar, né? Vou juntar isso com o conteúdo de maior. E aqui eu não vou imprimir mais. Por enquanto, deixa esse fora aí só passeando, só fazendo nada. Vou executar para vocês verem, ó, o maior valor do vetor é 0. Por quê? Porque eu pus 0 aqui. Agora eu quero usar o for para me contar qual desses valores é o maior. Como é que eu faria isso? Né? Então, é muito fácil, né? Então, eu vou perguntar se o vetor na posição i for maior do que o valor que está guardado dentro da variável maior, quer dizer que o valor que está lá no vetor é maior. Então, eu vou atualizar a minha variável maior. Então, maior agora passa a ser vetor na posição i. E faço isso até acabar, né, os meus elementos do vetor. Então, vamos executar para ver como é que fica. Ó. O maior valor do vetor é o 12. Se a gente for olhar aqui, é o 12 mesmo. Eu vou pegar aqui ó, onde está esse 7, vou colocar 71. Vou mandar executar de novo. O maior valor do vetor é o 71. Então, o meu for passou por todos os elementos do vetor e foi atualizando esse cara aqui. Para facilitar, a gente vai fazer um debug agora. Eu vou criar um vetor só de 3 posições e a gente vai fazer um passo a passo para vocês verem o que está acontecendo. Então, o vetor i eu não tenho mais, vetor não, vou deletar esses caras aqui. E olha que interessante essa janela aqui, ó. Quando eu pego o vetor e jogo aqui, deixa eu criar ele, né? F10, ele executou, criou o vetor, tá lá, beleza, que nós já vimos, cansamos de ver. Tá vendo que ele colocou essa flechinha aqui. Mas uma coisa interessante que eu consigo fazer é ver um valor específico. Então, eu quero ver o vetor na posição i. Ó, como o i não existe ainda, ele não está sabendo. Mas eu podia, por exemplo, ter pedido para ele, me mostra o vetor na posição 0. Ele vai falar assim, é o 1. Mas eu não quero isso, eu quero na posição i. E eu quero saber também quanto que é o maior. Então, eu deixo o maior aqui. Maior vale 0. Vamos lá, vou apertar F10 e vai passar para a linha de baixo. Agora, o meu i vale 0. Então, ele já vai me falar, o vetor na posição i é 1. Então, para a gente não ter que ficar lembrando qual que é o valor de i, eu vou botar ele aqui também. Então, quando o i vale 0, o valor que está lá no vetor na posição 0 é 1. Então, vamos começar o nosso for. O i vale 0. Ele está me perguntando ó, se 1 é maior do que 0. Isso é verdade. Então, eu vou pegar 1 e vou colocar dentro da variável maior. Pronto.
Meu maior elemento agora no vetor é o 1. Continuando for. Meu i agora vale 1. Então, o vetor na posição 1 é o 4. 4 é maior do que 1? Verdade, né? Então, eu vou pegar o 4 e vou atualizar a minha variável maior para 4. Então, o maior elemento do vetor agora é o 4. Vamos continuar, né? O i agora vale 2. O vetor na posição 2 é 8. 8 é maior do que 4? Também é verdade. Ele vai atualizar o vetor, a variável maior de novo. Beleza, maior agora é igual a 8. E terminou, né? Ele passou por todos os elementos aqui do vetor e ele chegou à conclusão que o maior elemento do vetor é o 8. Então, ele vai imprimir isso para a gente. Então, vamos ver se ele fez isso mesmo. O maior valor do vetor é 8. Alguém não entendeu esse algoritmo? Quer fazer de novo? Professor, eu não entendi muito bem o que serve esse ponto length. Então, esse cara aqui, ó, se você botar o mouse em cima dele, ele te conta o que ele faz. Ó. Ele fala o número total de elementos em todas as dimensões do array. Então, um array é um vetor ou uma matriz. O vetor ele tem uma dimensão só. Então, ele vai me retornar quantos elementos tem nessa uma dimensão. Quantos elementos tem? Ó, 1, 2, 3. Então, o vetor.length vale 3, que é o tamanho do vetor. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso fazer um laço, né, que execute 3 vezes. Então, ele começa com 0. Quando o i for 3, 3 não é menor do que 3, sai fora do meu laço. Entendeu? Por que eu coloquei esse length aqui? Porque se eu aumentar o tamanho do meu vetor, ele também aumenta. Agora ele vai retornar 4 para mim. Entendeu? Então é como se ele fosse uma função que vai lá dentro do vetor, conta quantos elementos tem e me dá essa resposta. Perfeito? Respondido? Ou ficou Sim, na dúvida entendi. ainda? Obrigado. Então é sempre bom usar esses caras assim que conta para o seu programa não ficar fixo, ficar preso. Porque imagina que eu poderia muito bem ter colocado 4 aqui, mando executar, o maior vai dar 9. Porque ele tem 4 elementos. Mas se eu vier aqui agora e colocar o 12, ó, agora ele tem 5 elementos. E se eu mandar executar, ó, ele vai continuar achando que é o 9. Por quê? Porque ele não foi em todos os elementos, ele foi só até o penúltimo, que ele está achando que o meu vetor é de 4. E se eu fosse aumentando o tamanho dele aqui, ó, ia ficar pior ainda, porque ele continua indo só no 4. Então, para mim não ter que ficar alterando o programa em 2 lugares ao mesmo tempo, ó, se eu aumentar o tamanho do vetor, eu tenho que ir lá e aumentar o tamanho do laço, eu uso essa variável que calcula para mim. Então, agora eu posso crescer esse vetor o tanto que eu quiser, que eu não preciso alterar aqui, porque ele vai lá e vai contar, antes do for começar, ele vai contar quantos tem. Bacana isso, né? Pergunto para vocês agora, se eu fosse fazer o menor, o que eu faço? Aí, vamos lá, vou começar a ajudar. Menor, fazer a mesma coisa. Menor é igual a 0, vou passar por todos os elementos também. Aqui eu vou colocar um comentáriozinho, calcula o maior. E aqui embaixo eu quero um calcula o menor. Como é que seria esse if? Tem que mudar o... Seria basicamente, eu acho que igual o if de cima. É igual? Igual esse if de cima, mudar o sinal de maior para menor e atualizar a variável ali e colocar no lugar menor. Isso, então aqui eu ponho menor. E na hora de atualizar eu falo que o menor é igual ao vetor na posição i. Então foi moleza, né? Só que se a gente parar para pensar, isso aqui vai dar erro, né?
Então vamos lá. Por que que ele vai dar erro? Assim, não é que ele está errado, não. Ele está certo. Isso aqui está certo. O erro está em outro lugar. Tá? Vamos executar para ver. Ó. Ah, eu não imprimi, né? Então, imprimi aqui. Então, o maior, o menor. Então, vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl F5 aí. O maior valor do vetor é 32, que está certo. O menor é 0. Por quê? Porque eu comecei o menor com 0. Então, na hora que ele pegar o primeiro, 1 é menor do que 0? Não. 4 é menor do que 0? Não. 8? Não. 9? Não. 12? Não. 32? Não. Então, ele está achando, quer dizer, ele nunca vai achar um valor menor do que 0. Então, isso aqui está errado. Faz sentido. Né? Então, para resolver esse problema. E outra coisa, tem mais erros aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Passar esse vetor aqui tudo para número negativo. Qual que é o maior agora? -1. É o -1. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, ó. O maior agora é 0. Pelo mesmo caso que o menor deu errado, só que agora o menor está funcionando. Agora o menor tá certo. É. Então, qual que é o problema? O problema é esse valor que eu pus aqui. Eu não posso pôr esse valor. Eu tenho que resolver isso de alguma maneira. E eu tenho que pôr um valor, porque eu vou comparar, né? Que valor que eu ponho? O que vocês acham? Vamos pensar como programador agora, resolvendo um problema. Tem um problema atrás lá que nós resolve. Então, eu preciso resolver esse problema. Ó, o que eu fiz aqui, na verdade, eu estou pegando o número de fora para comparar com os números do vetor. Então, eu não posso ter esse número de fora. Eu tenho que comparar os caras do vetor com eles mesmos. Então, a única solução para isso é pegar um deles. Qual? Posso pegar qualquer um deles. Eles sempre vão estar em ordem crescente? Não, esse é outro problema. Eu também não sei que ordem que ele vai estar. Mas se eu a pegar... ordem não influencia. A ordem não influencia, desde que eu pegue qualquer um deles e inicio esse valor de maior e o de menor com esse valor. Pode ser qualquer um. Mas eu tenho que pegar um elemento que faz parte desse conjunto. Se eu pegar um número de fora, eu corro o risco dele ser maior ou menor. Então, eu não posso pegar números de fora. Então, o 0 é um número de fora e não faz parte desse conjunto. Então, eu não posso usar o 0. Eu tenho que usar o número do conjunto. Qual número? Qualquer um. Qualquer número desse conjunto que eu pôr aqui vai dar certo. Então, eu vou escolher um. Como programador, qual que eu vou escolher? Vou escolher o primeiro. Lembrando que pode ser qualquer um. Então, eu vou pôr tanto maior quanto menor, eu vou falar que ele é esse primeiro aqui. Vamos ver se ele descobre. Olha lá, deu certinho. O maior é o -1, o menor é o 32. Por quê? Porque agora as comparações estão sendo feitas entre eles. Não tem nenhum número externo ali para atrapalhar. Ah, e se eu voltar os sinais aqui para positivo? Nós vamos misturar, né? Deixa uns positivos e uns negativos. Então, ó, o maior é o 32, o menor é o 12. Também está certinho. Por que que não deu erro? Porque eu estou comparando sempre com um valor que faz parte do conjunto. Poderia ser qualquer um. Se eu trocar aqui para 1, vai dar certo também. Ó. Vocês veem que eu não estou mentindo. Eu posso pôr qualquer número. Desde que ele faça parte do conjunto. Sempre vai dar certo. Por que que eu uso 0? Porque eu tenho certeza que esse vetor tem pelo menos 1. Né? Pelo menos o cara na casa 0 tem. Imagina que eu coloco aqui, ó, tá vendo? Ele tem 6, né? Então eu quero usar o último. Vou pôr 5 aqui. Eu quero usar o 32. Aí alguém fala assim, não, mas eu não quero 32 nessa conta mais não. É só até aqui. Aí olha só o que vai acontecer. Vai dar erro. Porque eu estou pegando um cara que não existe na memória. Se eu colocar o 0 aqui,
eu sei que o vetor vai ter pelo menos um. Então nunca vai dar erro. É uma boa sacada, né? Tem uma regra para isso? Não, isso aqui é só experiência de programação mesmo. Tá? Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Vocês vão pegar, assistir essa aula e vão digitar esse código aí, do jeito que tá. Eu quero ver na aula que vem todo mundo com um código desse. Pode estar ou no C# do Visual Studio ou no Code. No Visual Studio Code, tanto faz. Se a professora não tem Visual Studio, eu queria fazer em Python. Beleza, faz em Python. Lembrando que vai ter que fazer umas adaptações, né? Porque as linguagens são diferentes. Ah, eu quero fazer no Java. Não tem importância, faz no Java. Aí, antes de começar a aula, aqueles 10, 15 minutos iniciais, aí a gente, quem quiser, né, ser voluntário, abre o código lá e a gente vai ver. Só que eu vou passar uma missãozinha, né? Eu quero que vocês façam descobrir a posição do maior e do menor. Quer dizer, é uma bobagem isso aqui, mas quero que vocês imprimam na tela a posição. Então, vou colocar aqui. Vou colocar um comentário para não dar erro de compilação. Vai ser a posição do Aí aqui vocês trocam pela variável lá que vocês vão usar. Vou pôr um XX aqui, depois vocês consertam, beleza? Então, vocês vão fazer isso. Pode usar esse mesmo for aqui, sem problema. Show de bola. Professor, Sim. o meu código já está escrito aqui, mas eu não estou conseguindo rodar ele. Tipo, aquela janelinha do console não aparece. É o seguinte, se você clica aqui, ó, deixa eu tirar esse breakpoint. Se você clica aqui no iniciar, ele vai executar esse negócio que ele chama de depuração, que é a execução passo a passo. Então, olha só. Tá vendo? Ele abre e fecha. Deve ser isso que está acontecendo com o seu. Isso. Para poder parar, você vai fazer o seguinte, você não quer depurar, você quer executar. Então, você vai pegar o Ctrl, a tecla Ctrl, e pressionar o F5, os dois ao mesmo tempo. Aí ele vai executar e parar. Ah, tá, saquei. Entendi. Show de bola, né? Entendi. Então, beleza. Tá aí a missão de vocês, né? Vocês vão ter que assistir a aula. Né? É bom que é um jeito que eu tenho de garantir que vocês vão assistir a aula. E esse código aqui já não interessa pra gente mais, porque vocês vão ter ele aí depois que vocês fizerem, né? O que eu pedi. Beleza, o que a gente vai ver agora? Continuando, então, a nossa liçãozinha lá de orientação a objeto, né? Que a gente já falou de vetor, já falou de objeto, vamos juntar os dois. Eu quero criar uma classe agora chamada vetor. Então, eu vou criar uma classe, essa classe vai se chamar vetor. Será que ela pode chamar vetor? Acho que pode. Beleza. Dentro da classe vetor, olha só que coisa que eu estou aprontando, hein? Ele vai ter uma propriedade, ó, prop tab, que vai ser inteira, que vai ser, vão ser os valores, vai ser a informação que o vetor está guardando. Então, esse cara aqui vai ser o vetor propriamente dito. Ou o vetor, como é que eu gosto de chamar? Primitivo. Esse aqui vai ser o vetor mesmo. Então, se ele é o vetor mesmo, ele é um vetor. Para que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês a flexibilidade que a gente tem com a programação orientada a objeto. Na construtora, então, a gente não vai fazer nada, né? Construtora padrão. Construtora padrão. Essa construtora não vai fazer nada.
Então, vamos aqui. Vou criar um objeto vetor que vai se chamar vetor. Vai ser igual a new vetor. Bom, vocês devem não estar lembrando direito da aula passada, então vou fazer uma resumida rápida, né? Quando a gente cria um vetor, na verdade, é como se a gente estivesse criando um tipo de dados, só que um tipo de dados mais sofisticado. Ele vai guardar informações lá dentro e ele também vai ter algumas funções, né? Ele vai conseguir executar a função, ele vai ter ações. Então, lembrando da vaca, a vaca tinha propriedades, né, que são as características físicas dela, e ela tinha ações, como andar, falar, não falar não, comer, falar foi boa. Então, a vaca ela tinha características e tinha ações. Então, o nosso vetor vai ser a mesma coisa. Ele vai ter características, quer dizer, ele vai conseguir guardar um vetor. Olha que impressionante, um vetor que guarda um vetor. E esse vetor vai fazer algumas ações para a gente. Por enquanto, eu criei só a construtora, que é aquela que, quando a gente cria um objeto do tipo da classe, ele vai lá e executa a construtora para a gente. Então, vamos fazer um passo a passo aqui, só para ver o que está acontecendo. Ele vai criar um vetor com o V minúsculo. Vamos entrar lá para ver o que ele vai fazer. Eu chamou a construtora não faz nada. Voltou aqui, criou um vetorzinho para mim, que é uma classe. Dentro da classe ele tem uma informação que vai ser um vetor, mas ela está nula porque ela não foi criada. Tá? Eu não criei, não usei o new e nem coloquei valores para ela começar. Então tá certo, é nulo mesmo. Então meu vetor que está lá dentro do vetor é nulo. Tá, então eu vou construir agora uma construtora que vai receber os valores do vetor. Então, uma construtora que vai receber um vetor. Esse vetor vai se chamar vetorzinho. Não vou chamar de informação. Informação. E a minha informação não chama informação. Eu pus minúsculo também, é maiúsculo. Estão lembrando, né? As propriedades a gente põe maiúsculo e os parâmetros a gente põe minúsculo, que aí dá para usar os dois. Então, a minha informação vai ser igual a informação. Quer dizer, eu vou passar um vetor aqui dentro dessa variável, e ele vai pegar esse vetor e vai jogar aqui dentro dessa propriedade. Vamos ver se isso vai dar certo. Então, eu quero jogar o 1, o 2 e o 3. Já dá o erro. Eu tenho que criar o vetor. Então, new int. Será que é isso, hein? Olha. Então, vai criar um novo vetor e jogar esses 3 valores lá dentro. Vamos testar, né? Então, a informação chegou aqui. Um vetor de 3 posições e já com valores lá dentro. 1, 2 e o 3. Agora, a minha informação, tá vendo que ela é nula? Então, agora ela vai ser igual àquele vetor que eu acabei de criar. Então, beleza. Criei meu vetorzinho. Se eu vier aqui e pedir para ver o que tem dentro dele, ele vai me falar que tem uma informação e essa informação tem um vetor de 3 posições com 3 valores lá dentro. Beleza, parece confuso, né? Quem ficou confuso e não entendeu nada para a gente ter que falar tudo de novo, não tem problema. Estou doido para falar tudo de novo, porque eu gosto de falar 2 vezes. Ou não, podemos partir? Falar mais coisas. Tem como só o senhor dar um zoom out aí no código? Só para eu ver um pouco mais dele. Para ver o tamanho dele completo, deixa eu ver o que eu posso fazer. Posso tirar esse cara daqui. Professor? Fazer assim. Sim, pode falar. O senhor deu new vetor, certo? Isso. Sendo que o senhor construiu 2, vamos dizer... O new aqui que você está falando. Isso, new inteiro aí, por exemplo. Esse new vetor, por exemplo, aí. Uhum. O senhor construiu 2 públicas, né? Ali em cima. Não, esse cara aqui inteiro, a única coisa que ele faz... lembra que o computador, né, na verdade, o nosso compilador, que está executando o programa, ele tenta resolver todas as equações, todos os comandos.
Então, ele vai entender isso aqui como um comando, ó, de ir lá na memória e criar um vetor sem nome e pôr esses 3 valores lá dentro. Então, ele está sem nome. Aí ele vai pegar esse cara aqui, esse pedaço de memória, e vai passar como parâmetro para essa variável aqui. Então, é a mesma coisa de eu ter falado que a informação é igual a new, int, não sei o que lá. Ele vai... Certo, Beleza, né? certo, Vai jogar isso aqui dentro. certo. Mas aí, o senhor não criou duas construtoras vetor? Por que ele vai Duas passar para essa daí? construtoras. De baixo em vez da de cima? Lembra, né? Eu falei disso na aula passada. A gente, quando usa linguagem orientada a objeto, a gente tem uma característica muito bacana que é o polimorfismo. E as funções podem ter o mesmo nome. O que diferencia elas? A assinatura. A assinatura é o que ela recebe de parâmetro. Entendi. Então, por que ele vai usar essa? Porque é essa aqui que recebe vetor. Entendi. Se eu tirar isso daqui, ele vai chamar a outra. Entendi. Beleza? Então, é a assinatura. Acontece a mesma coisa com os métodos, porque lembra, né? A construtora ela não tem retorno. Aqui, por exemplo, a função main, ela é uma função, ela é um método. E ela não retorna nada, mas eu tenho que falar que ela não retorna nada. A construtora, ela não tem mesmo, então eu não preciso nem falar que ela não retorna nada. Já o método tem. Então, isso aqui também faz parte da assinatura. Tá? Então, a assinatura é o que retorna e o que recebe de parâmetro. Mas quando eu estou falando de construtora, a assinatura fica sendo só os parâmetros, porque elas não retornam nada. Então, ele vai diferenciar uma da outra pelo parâmetro. Se fosse 2 métodos com o mesmo nome, ele ia usar o retorno e o parâmetro. Então, beleza, né? Deu certo o zoom out que você queria? Deixa eu diminuir mais um pouquinho. É que eu fico com medo de diminuir demais e ficar ruim de ver no celular. Deu sim. Deixa eu te pedir um negócio, professor. Depois tem como o senhor passar tipo uma lista de atalhos? Porque, tipo assim, só os que a gente está usando mesmo. Eu não tenho, porque eu tenho isso decorado, né? Então, acho que assim, o melhor jeito é você ir pegando aos poucos, igual eu peguei também. Porque senão eu vou ficar com uma meia hora fazendo atalho e aí você vai ter que decorar. E eu acho que você vai fazendo, você acaba decorando mais fácil que ler de uma lista. E também não é muita coisa. É o nome dos comandos tab e próprio para propriedade e setor para construtora. Geralmente eu uso só esse. Então, beleza. O que eu quero agora? Né? Já que a gente está implementando uma classe vetor para fazer um monte de coisa para mim, já consegui criar o vetor e jogar lá dentro. Vamos fazer o seguinte. Eu quero criar um método agora, público também, né, que vai retornar um inteiro, que é o maior valor desse vetor. Olha que legal. Então, o maior, a gente já sabe, né? Então, a gente vai criar aqui uma variável chamada maior. E ela vai ser igual a informação na posição 0. Aí a gente faz um for. E começando com 0 até a informação. Lembrando que o nosso vetor é a informação. Então, informação.length, para ele saber qual que é o tamanho da informação. E aquele if maroto, né? Se a informação na posição i for maior do que o maior, então o nosso maior agora passa a ser a informação na posição i. Ixi. Pressionei um monte de tecla junto aqui. Bom, terminado isso, eu retorno a minha resposta. Então, agora eu já tenho um método, né, que me fala qual que é o maior. Então, basta vir aqui, fazer um CW, né, para imprimir na tela, o vetor, ponto, aí eu chamo aquela propriedade, aquela ação maior. Ela não tem parâmetro, então eu deixo os parênteses em branco. E vou executar para ver o que acontece. Ó, o maior é o 3. Vamos colocar aqui o 10 e o 21. O maior é o 21. Vou colocar mais uns aqui. 4, 6
9, 8 e 90. Não, deixa o 9. Vai continuar sendo 21. 21. Agora eu vou tirar o meu 21 e colocar 1. Esse 10 também vou colocar 1. Beleza, o maior é 9. Então tá funcionando belezinha. Começaram a ver vantagem em ter uma classe? Porque olha só, imagina que a gente tem uma empresa, né, que vai desenvolver software, e você tem 2 programadores. Um deles vai programar infraestrutura e o outro vai fazer os programas do dia a dia ali, as demandas. Então, sei lá, o seu Zé lá do boteco, quer que você faz um programa, aí um programador vai pegar e vai fazer esse programa do seu Zé. Só que como a gente tem uma empresa, a gente quer ganhar dinheiro, a gente já quer deixar algumas coisas prontas. Então, imagine que a nossa especialidade seja trabalhar com vetor. Então, eu vou pegar um desses programadores e vou fazer ele trabalhar só com vetor. Ele vai criar uma classe vetor e o trabalho dele vai ser pensar tudo que eu preciso de vetor. Ele vai implementar numa classe vetor. Para quê? Para quando o cara que for fazer o programa do seu Zé não perder tempo com isso. Então, ele quer saber qual que é o maior elemento do vetor, ele vai chamar um cara que já está pronto. Ele quer saber qual que é o menor, ele vai chamar um cara que já está pronto. Então, vamos programar aqui o menor também. Vou copiar e colar. Eu troco para menor. Aqui, ó, vou trocar para menor. O Visual Studio vai acender essa luzinha. Eu vou clicar nele, vou pedir para renomear maior por menor. Quer dizer, já vai trocar para mim tudo aqui. E eu venho aqui e troco o sinalzinho. Então, agora eu já tenho maior e tenho menor. Então, olha só, o trabalho de um dos programadores é fazer essa classe aqui. Então, já tem um monte de código. O trabalho do segundo programador vai ser usar essa classe. Olha o tantinho de código que ele está usando. Está lá o 9 e 1. Então, qual que é a ideia da gente usar a classe? É fazer abstração de problema. É pegar um problema muito grande, quebrar ele em pedaços menores, desenvolver as classes para esses problemas menores e deixar essas classes prontas para outro programador usar, já pegar tudo mastigadinho. Então, que é o caso que eu estou fazendo aqui. Vamos criar mais um método aqui, só para ficar legal, com mais métodos. Eu vou criar um método aqui que me fala qual que é o tamanho do vetor. Que é a mesma coisa do length, né? Do length. Então, ele vai retornar um inteiro, tamanho do vetor. Ele vai retornar, então, informação, que é o vetor, ponto, length. Ele vai retornar para mim o tamanho. Aí eu posso fazer um CW, o tamanho do vetor é, e faço a concatenação com o vetor, ponto, tamanho. E é uma ação, tem que abrir e fechar. Vamos executar para ver. 9, 1, tamanho do vetor é 7. Do vetor. Vetor é 7. É 7 mesmo, é 3, 6, 7. Deixa eu pôr esse 9 aqui no meio. E esse 4 aqui. Ctrl F5. Bom, vou passar para vocês só mais uma coisinha, né? Lembra sempre de documentar com o summary, então pressiona aqui comentário 3 vezes. Eu falo que essa aqui é a construtora. Aqui o parâmetro vai ser os valores do vetor. Para quê? Para quando o outro programador for usar a sua classe e ele fizer isso aqui, vai aparecer para ele, ó. Construtora padrão. Esse aqui não salvou ainda, né? Construtora padrão. Que coisa. Ctrl F5. Acho que ele tem que compilar para poder pegar aquela... não pegou. Não tem importância. Deixa lá. Vamos colocar nos outros.
Então, aqui, retorna o maior elemento do vetor. Qual que é o retorno? Maior elemento. Vou pôr só o maior. Aqui, menor. Retorna o menor elemento do vetor. O menor. Aqui, retorna o tamanho do vetor. O tamanho. Então, olha só. Quando eu ponho o mouse em cima, ó, ele já me conta, retorna o maior elemento do vetor. O que que ele devolve? O maior. O menor, o tamanho. Lembrando que eu vou ter um programador fazendo a classe e outro programador usando a classe. Então, o cara que está usando a classe, muitas vezes, ele não vai ter nem acesso a esse código. Então, é muito bom você colocar esses summaries, né? Para ele te dar essas informações. Deixa eu ver se ele já consertou aqui. Não consertou. Não está aparecendo de jeito nenhum da construtora. Será que eu fiz ela errado? Não, né? Tá lá, construtora, bonitinho. Na hora que eu fechar e abrir de novo, ele faz. Bom, pessoal, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje. A gente falou de vetor, de matriz e deu mais um tapinha na orientação a objeto, né? E como é que a gente pode ganhar produtividade com isso. Então, espero que vocês tenham se divertido. Na próxima quarta-feira, a gente vai aumentar um pouquinho o nível. Então, eu peço que vocês revejam essa aula. Faça esses códigos, tá? Tudo que eu fiz, testa, faz na prática para vocês pegar prática mesmo de fazer, né? Pegar a experiência. E na próxima aula a gente vai fazer o seguinte, eu quero ordenar esses vetores, então a gente vai passar alguns algoritmos de ordenação. Então eu vou passar 3 algoritmos para vocês de